Olha a carta do louco. Ele caminha sem medo, porque ele sabe que o caminho se faz caminhando. Agora imagina se a gente enxergasse a transformação do mundo com essa mesma confiança. Existem momentos na nossa vida que são aqueles momentos que parece que o chão vai faltar, que não tem aonde a gente pisar. Esses são os momentos de maior transformação. Sabe aquela sensação de não sei se eu peço demissão ou não, odeio esse trabalho, não sei o que eu tô fazendo aqui? Será que eu caso mesmo sem ter todas as confianças desse relacionamento? É hora de ter um filho? Pois é, tudo isso pode parecer loucura, mas se a gente entender que sem esse salto de fé a gente não move a nossa vida pro tamanho e pra proporção que a gente deveria, a gente vai ficar parado onde a gente está. E é mais ou menos isso que está acontecendo com a nossa civilização. A gente vai precisar enxergar essa confiança para transformar a nossa vida e para transformar o nosso coletivo. Qual é o salto de fé que você precisa dar hoje? Qual é o salto de fé que a humanidade precisa dar hoje? Como é que a gente imagina esses novos caminhos que não estão aí traçados, que não estão dados, que não são óbvios? É sobre isso que o louco fala. E se eu te disser que a gente já tem todas as ferramentas para criar a realidade que a gente deseja? Que o futuro não está escrito, mas pode ser imaginado e construído. Esse programa é sobre isso, sobre mudar a lente para enxergar o copo meio cheio. E sim, é possível escrever uma nova história, próspera na sua vida e na nossa vida coletivamente. Meu nome é Fê Cortez e esse é o Copo Meio Cheio, porque a forma como a gente vê o mundo muda a forma como a gente vive o mundo. Já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui, qual é o salto que você precisa dar, mas que está faltando aquela rede de segurança? Esse episódio está sendo gravado diretamente do Ibit Projeto, um dos meus lugares preferidos no mundo, que fica no sudeste de Minas Gerais e é um projeto de regeneração de quase 7.000 hectares que faz um cinturão ecológico embaixo do Parque Estadual de Ibitipoca. Tem momentos na nossa vida que a gente sente que precisa dar um passo, mas parece que o caminho não está ali. A gente precisa, como louco, entender que às vezes o caminho se faz caminhando. E durante muito tempo, a gente só baseou as nossas escolhas em certezas. Só que eu não sei, na sua vida, mas acho que coletivamente a gente está precisando confiar mais e ter menos certeza. Porque a certeza não está levando a gente para um lugar exatamente assim, desejado. Por isso que eu trouxe o louco. Porque ele fala sobre isso, sobre essa confiança necessária para dar esse salto, individual e coletivamente. Em 2020, eu lancei com meu amigo e parceiro de muita coisa a primeira temporada do Copo Meio Cheio. Um podcast onde a gente entrevistou muita gente incrível que pudesse nos ajudar a ver oportunidades em meio ao caos, em meio à crescente crise climática que a gente se encontra ainda, né? Isso porque eu mesma e o André Carvalhal, a gente estava vivendo uma crise de descrença quanto ao nosso futuro aqui. Se a gente liga a TV ou entra nas redes sociais, a gente é afundado em desgraças e as piores previsões sobre tudo. Aí pode bater um desânimo e você pode pensar, ai, mas a crise não tem solução, ou quem sou eu no meio de tudo isso? Não sou o presidente do país, não sou bilionária, não sou tipo assim, tô aqui só resolvendo meus corres. Então, já que tá tudo perdido mesmo, eu vou seguir minha vidinha fazendo o que eu sempre fiz e deixar que alguém, né, Deus, os ativistas, os extraterrestres resolvam tudo. A gente mesmo estava desacreditado que ainda valia a pena fazer alguma coisa. Mas a verdade é que o futuro não tá dado. Nem o nosso coletivo, nem o seu, pessoa física. Então, não só vale a pena, como eu acredito que a gente tem sim que fazer a diferença. E é por isso que o Copo Meio Cheio está de volta com outra linguagem e outros canais. Você ainda vai poder ouvir como podcast, sim, mas com o mesmo objetivo. Levar a esperança ativa e caminhos para a gente criar uma nova vida, pessoa física e para a nossa comunidade. A humanidade não está vivendo apenas uma crise climática ou econômica. Ela está vivendo uma crise de imaginação. Eu li recentemente uma frase dos filósofos Frederick Jameson e Slavoj Zizek, acho que fala assim, que retrata o nosso momento. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Se a gente não consegue imaginar algo novo, como é que a gente vai criar? Fato é que a gente chegou num momento que a gente vai precisar de uma saída. E isso pode estar acontecendo na sua vida agora, pessoa física, e com certeza está acontecendo no coletivo. Quando a gente toma coragem de dar o salto de fé, algo novo pode surgir.
Parece frase de autoajuda, né? Não, não é não. É assim que a realidade é escrita. A gente imagina, acredita e usa a nossa energia para criar aquilo que a gente sonhou, aquilo que é o nosso desejo. E assim, a nível individual e também coletivo. E por que o tarô? O que o tarô tem a ver com a crise climática, Fê? Tá ficando louca? Sim, louca por um recomeço para a humanidade. Mas eu escolhi guiar essa jornada com o tarô porque ele é uma ferramenta muito poderosa em vários sentidos. Então senta que lá vem história. Muito antes do tarô ser um baralho de cartas, ele era e ainda é um sistema de símbolos, um mapa vivo da jornada humana. Há quem diga que as suas origens remontam nos antigos mistérios, preservados desde a Atlântida, aquela civilização que supostamente habitou uma ilha onde hoje fica o Estreito de Gibraltar, e que foram disseminados pelo mundo pelos grandes iniciados. Quando essa civilização lendária desapareceu, seus sacerdotes partiram para diferentes partes do mundo, levando com eles ensinamentos sobre a conexão entre o visível e o invisível, o humano e o que a gente pode chamar de divino, mas eu prefiro chamar de grande mistério. Esse conhecimento viajou através dos séculos, passando pelos templos egípcios, pelas escolas de mistério da Grécia e pela Biblioteca de Alexandria, até ser codificado no que hoje a gente conhece como tarô. E foi no século XV que os decks de tarô, como os que conhecemos hoje, magicamente apareceram na Europa. E de lá para cá, se popularizaram e mantiveram vivos esses mistérios através dos seus símbolos, que já dizia Jung, são a linguagem da alma. O que mais me fascina no tarô não é só a sua suposta capacidade de prever o futuro. Sim, ele é um oráculo e um dos mais poderosos. Mas a potência do tarô como ferramenta de autoconhecimento. Cada carta representa um arquétipo, um fragmento da experiência humana que se repete ao longo da história. Jung chamava isso de símbolos da psique coletiva. E é exatamente isso que faz do tarô um espelho da nossa caminhada. Porque ele nos mostra que somos parte de um ciclo maior, que a gente está sempre em movimento, evoluindo, aprendendo e nos transformando. Um arquétipo é como um personagem, ou um tipo de pessoa que a gente encontra em muitas histórias e tem características bem marcantes. Por exemplo, sabe aquele herói corajoso que sempre salva o dia? Ou a sábia que sabe tudo e dá conselhos? Esses são arquétipos. Eles não são pessoas reais, mas sim ideias de como certas pessoas ou tipos de comportamentos podem ser. E às vezes a gente se sente como um desses personagens em vários momentos da vida, e foi por isso que eu escolhi o tarô, para guiar essa temporada do Copo Meio Cheio. Porque eu mesma estudo essa jornada de autoconhecimento através do tarô há quase uma década. E ele me ajuda muito a olhar para dentro e para o sutil. Até que nem tanto esotérico assim, já dizia Gilberto Gil, porque pode estar parecendo um pouco de papo de bicho grilo, mas não é, gente. E é por isso que eu vou convocar aqui aquela visão da ciência, da neurociência sobre tudo isso que eu acabei de falar. A neurociência tem um conceito que eu adoro, que é a neuroplasticidade. Basicamente é o seguinte: o nosso cérebro está em constante transformação, ou seja, é possível reaprender, recomeçar e criar novas formas de pensar. O problema é que muitas vezes a gente está viciado em certos caminhos neurais, que a gente pode chamar de padrões. Por exemplo, quem aí se identifica com um padrão de escassez? E aquela tia que você avisa que vai à praia, ela já começa: cuidado, você vai se afogar, tá tendo muito arrastão, praia muito perigosa. Padrão do medo. E sim, todos esses são padrões de repetição. Mas se eu te dissesse que a gente pode treinar nossa mente para ver o copo meio cheio? Estudos mostram que praticar gratidão e visualizar soluções ao invés de problemas muda a forma como o nosso cérebro realmente funciona e aumenta a nossa capacidade de criar um futuro melhor. Tá bom, Fê, mas aí como é que eu faço isso na prática? Eu sei que você vai me perguntar isso. E eu vou te propor um exercício: o caderninho do agradecimento. E eu não vou falar gratidão aqui, gente, porque infelizmente essa palavra foi muito esvaziada. Mas esse sentimento de ser grata, de agradecer de verdade, do fundo do coração, ele é muito poderoso para criar esses novos caminhos, trabalhar a neuroplasticidade. Então ele é bem simples. Você coloca um caderninho, sim, papel e lápis ou caneta, porque escrever à mão aciona alguns lugares do cérebro que andam meio adormecidos e trazem vários benefícios, especialmente no que diz respeito à memória, criatividade, concentração, tá precisando, né? E motricidade fina. Então, pega e deixa do lado da cama, à noite antes de dormir. Você vai escrever todo dia 3 coisas pelas quais você agradece. Todo santo dia. Por
21 dias. Ai, Fê, mas eu esqueci hoje. Esqueceu um dia, tudo bem. Começa a contar de novo e depois você me diz se não deu resultado. Esse exercício é muito poderoso. Então faz e depois você me conta como é que foi para quem já fez. Deixa aqui nos comentários para incentivar as coleguinhas de como isso funciona mesmo. Oi, eu me chamo Iana Lavínia Nagaki e o feminino para mim, eu nunca falei meu nome completo. Eu sempre escolhi um deles. E hoje, depois dessa experiência para a Amazônia, depois de tudo que eu ouvi das nossas vivências, principalmente com a Wanda e com Tática, é considerar algo que eu nunca considerei, que é o lado asiático da minha família. E eu acho que você conectar essas duas polaridades tão singulares é muito poderoso. E eu vou começar a descobrir isso agora. Ai, eu tô emocionada. Então, e eu acredito que o feminino não é nada que me ensinaram. Estudando sobre o feminino, eu sinto que ele é força, ele é resiliência, ele é decisões, é tomada de decisões, ele é conexão, união, doçura e ternura, mas não no lugar onde ensinaram pra gente. Então eu tô reconstruindo tudo que eu entendo de feminino e no meu novo aprendizado eu entendo definitivamente que não é nada que me ensinaram. Então eu tô reconstruindo, né? Eu tô desmistificando um conceito que não faz mais sentido para mim. E o que eu entendo é que o feminino tem muito mais poder do que dizem pra gente. Pensando no feminino como regeneração para o mundo, para mim é a única saída. Eu acho que só a energia feminina de acolhimento, de gestar, de cuidar, de criar, de estar junto, de olhar com ternura, só uma sensibilidade desse teor é capaz de regenerar o mundo. E isso eu acho que é feminino. Tem uma forma de existir no mundo que foi deixada de lado por muito tempo. O olhar do yin, do feminino, que não tem a ver com gênero, mas sim com energia. O yin fala sobre a energia sutil. E também da criatividade, da conexão e da cooperação. A gente vive sob a lógica masculina há muitos séculos. E eu não preciso nem dizer, né, gente, que deu ruim. Então, o que a gente faz para reequilibrar o planeta? A gente precisa reequilibrar as polaridades, yin e yang. Então, peraí, se você não sabe do que eu estou falando, deixa eu te contextualizar. Yin e yang, ou feminino e masculino, vem da tradição chinesa, da medicina chinesa, das filosofias orientais. E essas duas palavras representam as polaridades que a gente tem. O yin do feminino e o yang do masculino. E de novo aqui eu não estou falando de gênero, porque todos temos as duas polaridades. O yin normalmente está associado ao escuro, está associado ao oculto, está associado ao sentir, está associado à intuição. Já o yang está associado ao claro, à luz, está associado ao racional, está associado ao fazer, está associado à ação. Qualquer pessoa que esteja muito masculina ou muito feminina está desequilibrada. E isso reflete o que a gente está vendo na sociedade. A gente tem operado pela lógica do masculino, do racional, do fazer por muito tempo, sem dar pausas, sem intuir, sem se conectar. O resultado, uma grande crise. Essa crise, eu costumo dizer, que é resultante da nossa falta de imaginação, mas a origem da gente ter abandonado o imaginar está no desequilíbrio dessas duas polaridades. E é sobre isso que eu vou trazer um pouquinho ao longo de toda essa temporada do Copo Meio Cheio. E o tarô é uma ótima forma da gente trazer para a conversa o sutil. Afinal de contas, ele dialoga com esse plano oculto que a gente tem negligenciado há muito tempo. O louco, ele confia. Para ele confiar, ele dá o passo, ele se joga no precipício sem ver uma rede de segurança por baixo. Mas a nossa sociedade, ela não nos incentiva a confiar, pelo contrário, a gente tem que desconfiar o tempo inteiro. Então, como é que a gente faz para resgatar a confiança no fluxo da vida? Como é que a gente faz para operar a partir de uma outra lógica? Eu não sei também, mas o tarô traz pistas muito importantes. E eu vou contar uma historinha para vocês. Era 2008, uma das grandes crises econômicas recentes, históricas, que afetou o mundo inteiro. Eu estava prestes a ser promovida, trabalhava numa multinacional, mas eu já tinha avisado há um ano que não era mais aquele cargo que eu queria.
Mas não tinha oportunidade de eu ir para uma outra vaga, e sim de ter uma promoção dentro daquilo que eu já fazia. Só que aquilo não falava mais com o meu coração. Eu não tinha outro emprego, eu não tinha nenhuma rede de segurança e eu resolvi mesmo assim pedir demissão. Quando eu pedi demissão, abriram-se várias oportunidades, entre elas para eu voltar a morar no Rio de Janeiro, a cidade que eu já sentia muita falta, trabalhando num lugar que eu amei, com pessoas que eu conheci que foram fundamentais para eu estar aqui hoje onde eu estou. Então, eu confiei. No quê? Na minha intuição, no meu coração, naquilo que eu estava sentindo. Tem momentos que a gente precisa dar o salto. Esse foi um dos saltos marcantes na minha vida. E a gente, enquanto humanidade, está precisando conectar com esse está precisando assumir alguns riscos no sentido de confiar numa conexão maior. Para aí sim, a gente ter outras saídas individuais e planetárias. Num mundo que muitas vezes nos desconecta de nós mesmos, a gente vai precisar resgatar o nosso potencial de perceber a vida para além do óbvio. A gente vai precisar resgatar o sutil. Eu realmente acredito que somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria. E, portanto, cada momento, cada escolha carrega um significado muito mais profundo do que aquilo que a gente pode ver. Por isso, a cada episódio, um arcano do tarô vai nos guiar nessa jornada, nos ajudando a entender como ciência, espiritualidade e regeneração se entrelaçam para criar novas possibilidades. Porque, no final das contas, o que importa não é só o destino final, mas a forma como a gente escolhe caminhar. E como eu sou uma leitora voraz, eu vou sempre trazer o trecho de algum livro que eu acho que faz sentido para a conversa. E para o primeiro episódio, eu vou trazer um trecho do meu livro, O Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Humanidade. Nele, eu trago dados sobre o que está acontecendo, mas também histórias e caminhos para a gente sair dessa e repensar e recriar a nossa vida e o nosso entorno. Porque qualquer mudança começa no nível individual e depois vai para o coletivo. É como aquela imagem da gota que cai num lago e vai formando aquelas ondas, ela vai contagiando o nosso entorno. E para escrever esse livro, gente, real, oficial, eu li mais de 80 livros. E tem tantos trechos interessantes, tantos autores interessantes, que eu pensei em compartilhar algumas coisas com vocês. E o primeiro ponto para a gente imaginar uma nova história possível é imaginar futuros regenerativos. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, regeneração, ela vem em contraponto à degeneração, que é a forma como a gente vive hoje. Regeneração é devolver a saúde a um sistema. Igualzinho quando a gente se machuca, né? E aí a gente faz uma casquinha e depois que cicatriza, a pele volta a ter as mesmas propriedades. Essa é a ideia de regeneração. E para isso a gente vai ter que imaginar que a gente pode fazer, que é possível. Imaginar, gente, é sempre o primeiro passo. Então eu trago aqui um trecho do Homo Integralis. A cultura regenerativa parte da visão de que somos seres interligados pela teia da vida e agentes de mudança nessa teia. Mas para isso precisamos dar um salto de evolução na nossa consciência do que somos e de como nos percebemos no mundo. Em outras palavras, consciência significa a nossa percepção sobre a realidade que nos cerca. E quando falamos de dar um salto de consciência, nos referimos a essa ampliação do nosso campo de visão e da forma como percebemos a realidade e nos percebemos nela. Esse conceito está presente em diversas tradições espirituais e também numa parte da ciência. A ciência holística aborda esse como um processo importante, bem como a física quântica, um campo da física que faz um estudo profundo da atuação da nossa consciência para a materialização de novas possibilidades. Esse salto precisa acontecer de forma sistêmica e global, mas ele começa no indivíduo. Então, se você curtiu esse trechinho e o conceito do Homo Integralis, que foi todo escrito para a gente ter referências, narrativas e repertório para construir esse novo futuro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem muitas histórias inspiradoras de gente que já está vendo o mundo com o copo meio cheio e já começou a fazer a transformação. E hoje a gente falou sobre novos começos, sobre como mudar nossa forma de ver o mundo pode criar novas realidades e sobre a importância de resgatar o olhar do feminino, do yin, e confiar mais no fluxo da vida, que nem o louco. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior salto de fé que você já deu? E o que te impede de dar o próximo? Comenta aqui. Ou se quiser, gente, manda um vídeo pra mim. E no próximo episódio a gente continua com essa jornada do tarô com a carta do Mago. Aquela que vem lembrar que a gente já tem todas as ferramentas que a gente precisa para construir uma nova realidade. E você? Tá pronta para escrever o futuro? Porque ele não tá dado,
nem pra mim e nem pra você. Então, mãos à obra, dá seu like, se inscreve no canal e vem perceber comigo que o copo tá meio cheio. Foi a gente que não enxergou direito. Até a próxima.